O Robson, então, tem a oportunidade de apresentar esse artigo que ele trouxe da síntese da ativação dos sonhos e, de certa forma, desafiar a teoria psicanalítica da interpretação dos sonhos. E aí ele apresenta, então, isso nessa reunião anual e ele faz, de certa forma, um desafio para a psicanálise. Ele diz, se a psicanálise, de certa forma, não contribui em nada com o método de tratamento para a saúde mental, se a psicanálise não contribui em nada para a psiquiatria, porque agora nós conseguimos explicar o sono REM e os sonhos através de um olhar mecanicista objetivo, tanto que o Robson demonstra através de experimento que quando ele injetava no cérebro desses gatos acetilcolina, o sono reiniciava. Quando ele injetava noradrenalina, serotonina no cérebro desse gato, ele parava de sonhar. Ou seja, ele poderia ligar e desligar o sonho apenas injetando uma substância química no cérebro. E ele falou, então aqui está a explicação do que é um sonho. Não tem nenhum significado milaborante, não tem nenhum significado subjetivo. É apenas um processo fisiológico. E o sonho é a espuma do que acontece durante esse processo. E a gente fala, Robson, durante essa reunião, ele usa a navalha de Ockham e fala, corta fora a psicanálise, joga fora essa teoria de interpretação, joga fora a obra Interpretação dos Sonhos e vamos trabalhar com ciência. Vamos trabalhar com objetividade. Vamos trabalhar com aquilo que é mensurável, com aquilo que é objetivo, com aquilo que eu consigo trabalhar, criar, desligar, desenvolver, ampliar, interromper. Nesse momento, a psicanálise sofre um baque extremamente significativo. Ou seja, o Robson, então, propõe uma votação nessa reunião anual da Sociedade de Psiquiatria Americana, e quando ele propõe essa votação, 2 por 1 dos psiquiatras votam e a psicanálise é, então, banida da psiquiatria. A psicanálise não está mais no meio de tratamento para a saúde mental. Quando isso acontece, eu acho que isso é um dos marcos mais importantes para o que a psicanálise vai sofrer. Todo psiquiatra, então, para de fazer psicanálise. Todo psiquiatra começa, então, a trabalhar contra a psicanálise. Todo psiquiatra começa, então, a invalidar a psicanálise. E a psicanálise sofre, de certa forma, essa invalidação. Ela não é mais um método considerado, ela não é mais respeitada, ela não está mais na psiquiatria, ela não é mais estudada e praticada por psiquiatras. Então, ela perde esse lugar que ela tinha como método de tratamento. Quando a psicanálise perde esse método de tratamento, aí a gente percebe, de fato, uma desvalorização da psicanálise como um todo. Ela sofre, de fato, uma consequência por esse acontecimento. Passado um período bastante significativo em que esse acontecimento, em que houve a queda, a invalidação, a psicanálise não se sustenta por si mesma, estudando neuropsicologia, nós temos lá na África, da cidade do Cabo, um psicólogo chamado Mark Sommons, que eu falo tão pouco dele, né, gente? E o Mark Sommons, então, começa a falar a neuropsicologia, que vinha da ideia da fisiologia, não responde o que é a mente. Aquilo que o Oliver Sacks fala. A neuropsicologia é maravilhosa, mas ela exclui o eu, ela exclui a subjetividade, ela exclui o sujeito que experiencia. E aí o Mark Somos, extremamente frustrado com a neuropsicologia, que diagnostica, mas não trata, que explica, mas não entende, que se interessa pela estrutura, pelo diagnóstico, pelas escalas, mas não por quem está recebendo a escala, não por quem convive com o diagnóstico, ele vai então estudar a psicanálise. Estudando a psicanálise, o Mark Somos então fala assim: vamos agora utilizar o método de tratamento, né, da psicanálise e olhar esse método de tratamento com as revoluções neurocientíficas. Vamos então ver se o sonho, aquilo que é tão caro para a psicanálise, que fez ela ser humilhada, banida na reunião anual da Sociedade de Psiquiatria Americana, os sonhos realmente não têm nenhum valor, se realmente eles são insignificantes. E aí, então, o Mark Somos vai estudar o que são os sonhos, etc. Ele começa a olhar para a literatura, ele acompanha, e ele percebe um erro bastante grave na comprovação e no método de estudo do Alan Robson. Ele percebe que quando o Alan Robson foi estudar o sonho, ele estudou o sonho em animais irracionais. Ou seja, ele estudou o sonho em gato, em rato, em cachorro. E aí o Somos faz uma observação importante. O método de pesquisa, de comprovação do Robson, ele é reducionista. Como a neurociência cognitiva, para o Mark Somons, era reducionista.
como o comportamentalismo, o behaviorismo era reducionista, como a psicologia cognitiva é reducionista. Nesse sentido, então, ele fala: precisamos estudar algo tão subjetivo como o sonho nos seres humanos, porque são seres humanos que podem falar que sonharam ou não sonharam. Quando a gente olha para o cérebro de um gato, de um cachorro, um rato no eletrodo, ok, nós vemos a hiperativação do sono REM. Você injeta ali a noradrenalina, o sono REM para, ele cessa, não tem mais a hiperatividade. Mas que prova, que confirmação eu tenho de que, embora o sono REM cessou, esse animal ainda sonha? Que embora especificamente esse sono REM não esteja mais em atividade, esse indivíduo não está mais sonhando. Só o ser humano pode falar se ele está sonhando ou não, porque eu posso acordar o ser humano no meio do sono e perguntar se ele está sonhando. Isso eu posso fazer. E aí, especificamente, o que o Mark Somons faz é isso. Ele vai, então, estudar o cérebro de pessoas, mas há uma diferença específica, porque o Mark Somons levou cerca de, acho que ele estudou 326, 360, mas ele levou cerca de 10 anos para estudar esses 300 e poucos pacientes. Por quê? Porque o Mark Somons estudou exatamente o ser humano, mas ele não fez uma lesão no cérebro de ser humano. Ele esperou, especificamente, que a natureza o fizesse. Então, ele começou a encontrar pessoas que tinham lesões por causa de acidentes, complicações de cirurgias e tiveram lesões cerebrais específicas nessas regiões que o Robson tinha falado que gera o sono REM. Então, de certa forma, o Mark Somos foi, então, estudar esses pacientes. Ele foi estudar esses pacientes que tiveram aquela lesão no sono, no que gerava o sono REM, de acordo com Alan Robson, e verificar se eles ainda sonhavam. A surpresa do Somons foi que 98% dos pacientes que tinham essa estrutura com algum tipo de lesão, e aí quando você colocava o eletrodo no cérebro dessa pessoa, no crânio dela, não dava mais aquele sinal de hiperativação, não tinha mais aquela liberação intensa de acetilcolina a cada 90 minutos, o que não ocasionava esse movimento rápido dos olhos. O Mark Somos, então, acordava essas pessoas no meio do sono REM, seria o período de 90 minutos, e essas pessoas continuavam sonhando. Ou seja, se essa pessoa não tem sono REM e ela ainda continua sonhando, nós temos então uma evidência de que o sono REM não é o gerador do sonho. E mais, nós temos uma ideia específica de que o sonho então pode ser gerado por uma outra estrutura que não especificamente que não especificamente a estrutura que gera o sono REM. É esse apontamento específico que o Mark Somons faz. E aí ele vai para a literatura, ver quantas pessoas tinham feito esses estudos, tal, e ele percebe que não havia na literatura esse tipo de estudo. Ou seja, o método de pesquisa do Robson foi tão reducionista que ele considerou apenas o animal, um gato, um cachorro, e não considerou a subjetividade. Ou seja, eu não quero fala no meio do meu experimento, eu não quero relato no que eu estou pesquisando. Eu não quero subjetividade, eu não quero a mente no meio do meu estudo, eu quero o dado fisiológico, eu quero a bioquímica, eu quero a imagem. E foi isso especificamente que o Robson fez. Ele não queria ouvir relato, ele não queria pesquisar a pessoa relatando o que era o sonho, ele queria o que ele pudesse ver na imagem. E aí, então, o Mark Somos fala, como eu tenho conhecimento da psicanálise, eu vou usar o método do Robson, ou seja, eu vou usar um meio científico, neurológico, de eu ver a imagem, mas eu vou acrescentar a essa pesquisa dessa imagem o relato subjetivo. Eu vou acrescentar o material psicanalítico. Eu vou acrescentar a imagem a esse cérebro. Eu vou acrescentar a experiência a essa atividade cerebral. Quando o Mark Somons faz isso, ele tem uma comprovação de total ausência de atividade cerebral, o chamado sono REM, mas ele tem uma mente que experienciou o sonho. Ele tem um indivíduo que relata sonho, que conta suas experiências, que conta o que sentiu, o que fantasiou. O erro do Robson foi considerar apenas o material, o mecânico, o fisiológico. O Mark Somons fez diferente porque considerou o fisiológico, o material porque são importantes, mas implementou com o material psicanalítico, com a subjetividade, com a mente. Posicionamento filosófico de monista de duplo aspecto. Eu estudo o material, o físico, mas também o subjetivo.
Essa é a proposta. É daí que vem a ideia do Mark Solomons de criar a neuropsicanálise. Eu posso estudar todos os conceitos fisiológicos e também psicológicos com essas duas metodologias, com essas duas ferramentas. É o mesmo que a neurociência afetiva faz. Ela estuda o comportamento, ela estuda através da tecnologia e ela estuda a subjetividade. É por isso que a neurociência afetiva se diferencia de todas as neurociências, que ela considera a subjetividade como a psicanálise considera a subjetividade. O que o Mark Solomons está dizendo com a neuropsicanálise é que nós não podemos considerar só a subjetividade, como nós não podemos considerar com a neurociência só o material, só o fisiológico. Eu preciso olhar para esse indivíduo, para esse material, para esse objeto, com essas duas perspectivas. É dessa forma que eu consigo ter uma totalidade, uma compreensão mais profunda dela. E é isso especificamente que o Mark Solomons faz. Essa aula que você acabou de assistir é apenas um trecho das mais de 70 aulas já disponíveis em nossa comunidade de estudos em neuropsicanálise. Na nossa comunidade, exploramos uma diversidade de temas como depressão, ansiedade, relacionamentos e muito mais, sempre com foco em demandas clínicas e na integração entre a psicanálise e a neurociência afetiva. Baseamos nosso conteúdo e metodologia nos trabalhos de renomados neurocientistas como Mark Solomons e Jaak Panksepp, e em nossos encontros ao vivo revisitamos importantes conceitos da psicanálise freudiana à luz das mais recentes descobertas neurocientíficas. Portanto, se você é psicanalista, terapeuta ou profissional de saúde mental e busca um conteúdo realmente claro, didático e transformador, fundamentado nas mais recentes descobertas neuropsicanalíticas, junte-se à maior e mais acessível comunidade de estudos em neuropsicanálise do país. Clique no link da descrição e saiba mais.